Olá, pessoal. Estamos nós aqui para gravar a aula 14, onde a gente vai continuar a classificar as funções segundo critérios. E a aula de hoje, a gente vai falar sobre o segundo critério, o critério do crescimento. Vamos dizer quando é que uma função é crescente, é estritamente crescente, é constante, é alternada. Bom, vamos citar esses vários casos, sempre dando a definição e dando o significado geométrico, né, o gráfico associado a essa função, tá? Então, lá vamos nós, tá? Bem, estamos aqui, vocês vendo o nosso quadro, eu já escrevi aqui o título, né? Classificação de função, o critério 2, crescimento, e vamos enumerar 7 tipos de função. Vamos começar com a primeira aqui, vai ser a função estritamente crescente. Estou sem espaço aqui, então deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Uma função estritamente crescente. Bem, é a ideia de uma função que não para de crescer nunca. A palavra estritamente quer dizer somente, né? Ela só cresce. Então, vou dar um exemplo aqui do lado para vocês visualizarem. Ó, tá aqui uma função. Tá aqui. E tá aqui. Pronto. Nós temos aqui uma função onde ela não para de crescer nunca, né? Se você pega dois pontos quaisquer da função, por exemplo, esse ponto e esse ponto, né? Que a gente chama de pontos genéricos. Vou chamar esse ponto genérico de x1, vou pegar esse ponto genérico de x2. Essa função que eu acabo de fazer, já que eu não botei pontos aqui, limites, ó, não botei ponto aqui nem aqui, então eu vou apagar, porque eu não coloquei. Eu quero dizer, então, quando eu fizer uma função assim, que ela não para de crescer para cá. Ó, não para de crescer, só que eu não tenho mais espaço para continuar. Aqui, mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso, em outras palavras, é que o domínio e a imagem desse exemplo que eu acabo de dar são o conjunto dos números reais. E uma função onde o domínio e a imagem forem reais, eu vou chamar de função real a partir de agora, tá bom? Toda vez que num texto eu enumerar, né, função real, eu estou querendo dizer uma função que leva, né, os reais nos reais, né, usando aquela notação algébrica. Bem, então nessa função aí, eu escolhi dois pontos genéricos, o ponto x1 e o ponto x2. A abscissa desse ponto que eu marquei é x1. A ordenada dele é o f de x1, que está associado a ele, que pode chamar também, se você preferir, de y1, mesma coisa. E o x2 de forma idêntica, né? Ou seja, o x2 manda para o f de x2, que eu também posso chamar de y2. O que eu quero mostrar é que x2 é maior do que x1. Vocês concordam comigo? Porque x2 está à direita, né? Todo mundo que da direita é menor. E a imagem então, x2 maior que x1. E a imagem de x2, que é y2 por sua vez, é maior que y1. Então, o que eu quero dizer? Quando x cresceu nessa função, y cresceu também. E só foi esses dois pontos que eu marquei aqui, não? Se x1 fosse esse e x2 fosse esse, eu chegaria à mesma conclusão. Ou seja, quando né, x2 é maior que x1 e a imagem correspondente ao x2 é maior que a imagem correspondente ao x1. Então, a definição seria essa, né? Quando é que uma função é estritamente crescente? Vulgarmente, eu falaria, uma função que só cresce. E, algebricamente, como eu falaria? Eu falaria assim, né? Qualquer que seja
o x2 e o x1 pertencentes ao domínio, sendo que x2 é maior do que x1, aí vem a conclusão, que vai fazer parte da definição. A conclusão é que a imagem de x2 é maior que a imagem de x1. Seria essa a ideia. Isso seria uma função estritamente crescente. Então, ela só cresce. O segundo exemplo é algo parecido, mas que não é a mesma coisa. O segundo caso vai ser uma função crescente. E a função vai ser crescente quando a gente admitir trechos constantes e trechos crescentes. Então, essa função, ela admite, deixa eu apagar aqui o primeiro exemplo, né? Porque agora eu já vou mudar de função. Vou apagar aqui o gráfico, tá? Vou fazer outro gráfico. Recompor aqui o plano cartesiano. Eita, aqui ficou ruim. Deixa eu fazer de novo. Então, vamos recompor aqui o eixo Y. Vamos recompor aqui o eixo X, né? E a minha função agora ela vai ser assim, né? Ó, ela cresceu, depois ficou constante e depois cresceu de novo. Então, inclusive eu vou até deixar ainda, né, dois pontos genéricos, né? O x1 e o x2, eu vou continuar aproveitando do exemplo passado. Pronto. Deixa eu apagar isso aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui. Pronto, aqui é o f de x1, né? E beleza. Então, a ideia é essa. Enquanto a função estritamente crescente, ela só cresce, só, né? Estritamente quer dizer só cresce. A função crescente, ela cresce, mas ela também fica constante. E fica constante. Então, essa função azul que eu acabo de fazer é uma função crescente, porque vocês percebem claramente, eu acho, três trechos. Ó. Esse trecho daqui é um trecho claramente crescente, né? Esse trecho aqui é um trecho claramente, estritamente crescente. Esse trecho aqui é um trecho constante. Veja que o valor da imagem desses pontos todos não muda. E esse último trecho aqui volta a ser um trecho que só cresce, né? Então, a definição vai ser muito parecida com a anterior. Qual? Qualquer que seja o x2 e o x1 pertencentes ao domínio, sempre sendo o x2 maior que o x1, então, eu posso concluir que a imagem de x2 ela é maior ou igual ao f de x1. Então, se eu pego, por exemplo, esses dois pontos que eu acabei de marcar aqui, x2 e x1 aqui, fica bem claro que como x2 é maior que x1, o y2 é maior que y1. Agora, se eu pegasse x2 e x1 aqui, pessoal, ó, aqui o x1, né? E o x2 maior que o x1, sempre essa ideia. Olhem que a imagem deles é a mesma, né? Aqui o f de x2, ó, é igual ao f de x1. Eles são rigorosamente iguais. Por isso, o igual aqui da definição. Então, ela admite trechos que crescem e trechos constantes. Essa seria uma definição crescente. Dá para perceber que toda função estritamente crescente, a primeira, ela vai ser obrigatoriamente também crescente. Ou seja, se um número, né, é maior que outro, né, usando a ideia bem básica, se um número é maior que o outro,
3 é maior que 2. 3 é maior ou igual que 2. Ou seja, ao passar dessa desigualdade algébrica para essa aqui, vem a ideia de inclusão, né? Então, o conjunto das funções estritamente crescentes, ela está contida no conjunto das funções crescentes. Essa seria a ideia, né? Do que eu acabo de falar agora, tá? Bem, segundo exemplo já foi, segundo tipo, vamos para o terceiro tipo de função, segundo esse critério do crescimento. Uma função agora pode ser, terceira opção, uma função pode ser constante, né? Terceiro tipo. Deixa eu apagar isso aqui, que não está ajudando. E vamos apagar o exemplo da função para fazer uma função claramente constante. Então, lá vamos nós. Tentando aqui recompor o eixo X, tentando recompor aqui o eixo Y. Aqui não ficou muito bom. Pronto, finge aí que isso aí é uma reta. Vamos fazer a função agora. Pronto, uma função constante é uma função constante, uniforme. Ela não muda nunca. Né? Se você pega dois pontos genéricos da função, que a gente vai chamar de x1 e de x2, as imagens são iguais. Nesse ponto aqui é a imagem de x1, que por sua vez é igual à imagem de x2. Definição, como é que vai ser então? Qualquer que seja, né, o x2 e o x1 pertencentes ao domínio, sendo o x2 maior que o x1, então eu posso concluir que a imagem de x2 na função constante vai ser sempre igual à imagem de x1. Qualquer que seja o x2 o x1. Eu escolhi esse, mas podia ser esse, podia ser esse, né? Sempre vai dar a mesma imagem. Terceiro tipo, fácil, né? Vamos para o quarto tipo, a função agora decrescente. E a função vai ser decrescente, vamos apagar aqui, precisamos dar um novo exemplo, né? Precisamos recompor o plano cartesiano. E deixa eu apagar isso aqui. Pronto. E vou fazer a função agora. A função, vamos supor que seja essa daqui, ó. Pronto. Está aqui uma função. Essa função é claramente uma função decrescente, né? Essa função é claramente uma função decrescente. Por quê? Porque ela não para de decrescer ou ficar constante, né? A função decrescente admite duas coisas. Ela que ela caia, que ela diminua e que ela fique igual. Ela admite essas duas coisas. Então, se você pega... aí nós temos aqui 5 trechos dessa função, né? Esse primeiro trecho aqui, ela é claramente decrescente. O segundo trecho aqui é claramente constante. O terceiro trecho aqui é claramente decrescente. O quarto trecho aqui é claramente constante. E o quinto trecho, decrescente. Então, se você pega dois pontos quaisquer da função, pode acontecer duas coisas. Se aqui forem esses dois, né, o x1 e o x2, sempre x2 maior que x1, vão ter a mesma imagem. Ó. Então, imagens iguais nesse caso. Mas se eu pegar esse ponto e esse, claramente percebe-se que a imagem de x1
ganha da imagem de x2. Ou seja, a imagem de x2, esse cara aqui é menor do que esse no eixo y. Né? E eu posso, inclusive, pegar pontos de trechos diferentes. Se eu pegar esse ponto e esse ponto, continua a mesma ideia, nenhum problema. Ó. Aqui é o x1, aqui é o x2. A imagem de x1 é esse ponto aqui no eixo y, acabei de fazer, pronto. A imagem de x2 é esse ponto aqui no eixo y, f de x2. E a gente percebe, né, à medida que o x1 cresceu para o x2, que x cresceu, o y caiu, né, desse valor para esse daqui, ou seja, o y diminuiu. O comportamento, então, das variáveis é um comportamento inverso. Quando um aumenta, o outro diminui. Vamos escrever isso? Qualquer que seja, né, o x2 e o x1 pertencentes ao domínio, você vê que o início é sempre igual para todos, sendo, por sua vez, x2 maior que x1 também, estou mantendo isso aqui, o que muda é a conclusão, né? A imagem de x2, que é o domínio maior, vai ser menor ou igual que a imagem de x1. Pronto. Está mostrado o quarto tipo. Vamos agora para o quinto tipo. O quinto tipo vai ser a função estritamente, aquela mesma palavra que eu vou abreviar agora, tá? Ó, a função estritamente decrescente agora. Não vai caber aqui. Pronto. A função estritamente decrescente, aqui já vou apagar logo tudo, porque já tem muita coisa para apagar. E vou fazer outro plano cartesiano. Vamos ver se como é que fica a mão livre, se fica muito feio. Pronto, tá aqui o eixo y. Tá aqui o eixo x. Pronto. E agora eu vou fazer uma função estritamente decrescente. Por exemplo, essa daqui. Ela cai o tempo todo. O tempo todo. Qualquer que seja os pontos que você escolha, né? Quaisquer que seja o x1 e o x2 que você escolha, a imagem do x2 vai ficar abaixo, vai ser menor do que a imagem de x1. Aqui é a imagem de x1, aqui é a imagem de x2. Mas, pronto, e ela tem que cair sempre, né? Então, qualquer que seja o x2 e o x1 pertencentes ao domínio, sendo x2 maior que x1, o que é que eu posso, isso, né, para ser uma função estritamente decrescente, tem que acontecer o quê? Que a imagem de x2 tem que ser obrigatoriamente menor que a imagem de x1, ou seja, a estritamente não admite trechos constantes. Pronto. Quinto caso, né? Então, essa função que eu acabo de fazer aqui foi uma função estritamente decrescente. Ela está de azul, né? Continuando aquele critério de fazer a função nossa com a cor azul. Bem, quinto já foi, vamos para o sexto agora. Temos agora a função alternada. Que alguns também podem chamar, né? Alguns chamam de função periódica também. Vamos centralizar na ideia da periódica, a ideia de existência de um período. Como assim? Você faz o plano cartesiano. E você faz um pedaço de uma função que se repete, ó. Vou fazer assim, ó. Esse e esse. Pronto. Então, a partir de agora, tudo que eu fizer vai ser cópia desse. Como assim? Vou botar a bolinha aberta, fechada aqui.
Aqui, bolinha aberta. Aí vem pra cá um pedaço. Opa, foi mal. Um pedaço crescente e outro pedaço constante. Para ficar igualzinho mesmo, eu tenho que deixar aqui também aberto, tá? Pronto, agora sim. O próximo agora, idêntico, ou seja, pedaço crescente, um pedaço constante. O próximo agora, aqui ficou feio, peraí, pronto. Próximo pedaço, idêntico, né? Supondo que são pedaços todos iguais, tá certo o que eu tô fazendo? Pedaços iguais, que eu tô fazendo sempre, seria essa ideia. Pedaços iguais. Note que eu tô tendo cuidado de, numa mesma vertical, botar uma bolinha aberta e uma fechada para ser função, porque eu não quero que deixe de ser função. Aqui tem que ser um pouquinho mais baixo, né? Mas tudo bem. Pronto. Então, tá aqui a nossa função. Ou seja, a gente chama essa unidade aqui, que se repete, de período. E uma coisa curiosa é que se você escolher dois pontos, escolher um ponto qualquer, por exemplo, esse daqui, é o x1. Agora, o x2, eu vou pegar um x2 que seja o x1 mais essa distância aqui do período, que eu vou chamar de P. Tá? Então, se eu somar com P aqui, olha o que vai dar. Vai dar esse ponto aqui. Então, esse aqui é o x1 e esse aqui é o x2. Sendo que, se eu subtrair os dois, vai dar exatamente o período. Se isso acontece, a imagem desse ponto aqui e desse que dá aqui, ó, imagem tá botando aqui de amarelo, esse pontinho aqui, essa imagem de x1 é a mesma imagem de x2. Porque ela é uma cópia. Aí se eu andar mais um período, o que acontece? Mais um período. Vai aparecer um x3 aqui, né? Se esse x3 também for o x2, esse x3 que eu acabo de fazer for o x2 mais um período, ou seja, se essa distância aqui também for um período, então a imagem desse terceiro cara aqui também vai ser a mesma dos outros. Se você andar um período, você tem um ponto qualquer. Anda um período, pode ser para a direita ou para a esquerda. Aí calcula a imagem desse novo ponto encontrado. Vai dar a mesma. Então a ideia seria essa. Qualquer que seja o x2 e o x1 pertencentes ao domínio, aqui vai ter agora uma novidadezinha, onde o x2 seja igual ao x1 mais o período P, né? Então, P para a gente vai ser período. Isso implica dizer que a imagem de x1 vai ser igual à imagem de x2. Terão imagens iguais. Quaisquer que sejam o x2 e o x1 escolhidos, que obedeçam a essa relação de subtraídos darem um período. Pronto, tá aí a sexta. E, finalmente, a última, sétima. Vou repetir a ideia do anterior. E essa daqui vai ser a nossa função, mais uma vez, NDA. Ou seja, nenhuma das anteriores. Tudo que não for nem estritamente crescente, nem constante, nem decrescente, nem estritamente decrescente, nem alternada, nem NDA, então vai ser uma função, nem alternada, vai ser uma função que eu vou chamar de NDA. A definição dela, as demais. Tudo que não for nenhuma das outras. Então, pronto. Mostrados os tipos, vamos agora dar exemplos. Quer dizer, vou botar aqui 8 exemplos. 8 exemplos.
de função. E vamos classificar quanto aos critérios. Então, fazer a mão livre, para a gente tentar fazer um pouquinho mais de rapidez. Essa é a hora que quem está vendo um vídeo, né, pode avançar um pouquinho, para justamente dar tempo de eu terminar de fazer os 8 exemplos. Essa é a vantagem do vídeo, poder regular a velocidade. Pronto, fiz aqui os 8 planos cartesianos, agora vamos botar as 8 funções. Está aqui a primeira. Está aqui a segunda. Está aqui a terceira. Está aqui a quarta. Está aqui a quinta. A sexta. Está aqui a sétima. E, finalmente, a oitava. Será que eu já botei todas? Nem sei se eu botei todas até agora. Pronto. Então, aqui, 8 exemplos, né? Vamos chamá-los de F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 e F8. O que eu desejo que seja feito agora? Que a gente classifique essa função quanto ao crescimento. Então, se eu fosse botar um enunciado nessa questão, se eu baixar aqui um pouquinho para poder botar um enunciado, pronto. O enunciado classifique estas 8 funções. E aí eu já posso afirmar realmente as 8 são funções. Não tem nenhuma vertical que contenha 2 pontos ou mais. Quanto ao critério, né? Quanto ao critério do crescimento. Quanto ao crescimento. Pronto. Como é que ficaria, então? A primeira, F1, como é que seria? Ela tem claramente um trecho constante e claramente um trecho decrescente. Quando a função é assim, eu chamo essa função de quê, pessoal? Decrescente, né? Decrescente. Essa aqui tem um trecho constante, um ponto e outro trecho constante. Mas note que esse ponto aumentou em relação a esse, subiu em relação a esse, e esses pontos aqui subiram em relação a esse. Então, aconteceu duas coisas com a função, né? Se eu pego 2 pontos aqui no mesmo pedaço, fica constante, né? Se eu pego 2 aqui, fica constante, mas se eu pego um aqui e, e esse aqui, ela cresce. Se eu pego esse aqui e esse aqui, ela cresce também. Então, essa função é claramente uma função crescente. Essa aqui tem um trecho decrescente e um trecho crescente. Ela misturou os dois. E não fez isso de forma contínua, ela não fica repetindo de tempos em tempos. Então, eu vou chamar essa função de MDA. Nenhuma das 7 anteriores. Essa daqui, F4, você veja que esse pedaço aqui, ó, ele se repetiu, né? Ele ficou se repetindo com o mesmo tamanho, ó, de forma bem
periódica. Então, isso aqui é uma função alternada, mas se também chamar função periódica, também está correto, tá certo? Mas ela fica alternando crescimentos, decrescimentos, crescimentos, decrescimentos. Então, por isso que eu falo que ela está alternando, né? Essa palavra alternada faz todo o sentido. Quinto exemplo. Esse trecho aqui é um trecho decrescente, que é uma reta. Esse outro trecho, embora não seja uma reta, também é um trecho que decresce. E o terceiro pedaço volta a ser uma reta. Então, essa função é claramente estritamente decrescente. Ela não para de decrescer nunca. Sempre que você pegar dois pontos quaisquer aqui, dois pontos quaisquer, né? Dois pontos com imagens, né? Que a gente chama genericamente, domínios, que a gente chama genericamente de x2 e x1. A imagem de x2 é sempre menor que a imagem de x1. Quarto, essa foi F5. Vamos agora para F6. Estamos aqui, né? Vamos agora para F6. Na F6, nós temos esse trecho aqui constante, que parou aqui. Deixa eu botar um ponto para parar aqui. Depois ficou outro ponto aqui, mas na mesma altura. E depois outro pedaço aqui de reta com a bolinha aberta aqui. Ou seja, não é difícil perceber que a imagem de todos os infinitos pontos dessa função é sempre o mesmo. Ou seja, pessoal, essa função é uma função o quê? Constante. Essa F7, o que é que nós temos? Nós temos um trecho constante, um trecho decrescente, um trecho constante e um trecho crescente. Samba do crioulo doido, então NDA nelas, né? Porque combina vários comportamentos. É a mesma ideia do NDA do outro, né? Esse NDA aqui combinou dois comportamentos. Qual? Comportamento de crescente, comportamento de decrescente. Já esse aqui, NDA, já teve três comportamentos. Quais? Comportamento constante, foi o primeiro, o comportamento crescente e o comportamento decrescente. Ambas são NDAs. E para terminar, a F8, nós temos esse trecho aqui, que pode ser encarado como um pedaço aqui de parábola. É um trecho claramente crescente. Depois, vem outro trecho aqui, que a gente pode pensar, sei lá, foi uma reta aqui, embora esteja mal feita. Cresceu de novo. E, finalmente, o último trecho, ó, outro trecho também crescente. Então, ela cresceu o tempo todo. O que quer dizer, então, que essa função é estritamente crescente. É isso, pessoal. Então, mostrei os exemplos, mostrei os 7 tipos que existem e dei vários exemplos para aplicar. Agora, um comentário que merece é um parecido com o que eu fiz na aula passada. Ou seja, se a função tiver sido classificada como um NDA, isso implica dizer que ela tem vários comportamentos. E se a função, né, quanto ao crescimento, né, ela foi classificada como NDA, quer dizer que eu posso fazer aquela perguntinha parecida que eu fiz na outra. Eu posso fazer o estudo do crescimento. E o que é fazer o estudo do crescimento? Na outra aula eu tinha falado de estudo do sinal. O que é fazer estudo do sinal? Estudo do sinal é dizer quando é que a função é positiva, negativa e nula. Estudar o crescimento é dizer quando é que a função é crescente, né? Quando é que a função é decrescente e dizer quando é que a função é constante. Basicamente esses três comportamentos. Então vamos dar um exemplo aqui de uma função. Para que a gente possa fazer esse estudo que eu acabo de dizer que é possível ser feito. Pronto, está aqui um plano cartesiano. E aí agora eu vou fazer uma função aqui de azul sempre, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pronto. Agora eu vou marcar os pontos importantes. Os pontos que eu preciso marcar são esse
esse aqui. Nesse critério que eu estou usando agora aqui, as raízes não são pontos importantes. E olha, ela cresce infinitamente para cá, infinitamente para cá. Então, estou falando de uma função, nesse exemplo que eu acabo de dar exemplo de uma função real. Uma função real. Ou seja, uma função que o domínio e o contradomínio são reais, tá? Beleza, que números são esses? Vamos atribuir valores aqui. Ó, menos 6. Vamos supor que esse aqui é menos 4. Que esse aqui é menos 2. Que esse aqui é 1. E que esse aqui é 3. Como é que a gente faria o estudo do crescimento? Então, basicamente, perceber o seguinte. Nós temos trechos crescentes. Eu vou pintar de vermelho os trechos crescentes. Esse daqui. E esse daqui. Dois trechos crescentes. Nós temos trechos constantes, que eu vou pintar de amarelo. Esse. E esse. E nós temos trechos decrescentes. Vou pintar de verde. Opa, esse daqui. E esse daqui. Né? Trechos decrescentes. Então, acabamos de fazer o estudo sinal. Pode fazer no próprio gráfico, como eu acabei de fazer, ou pode fazer também num eixo X, rapidinho, bem simplesinho. Como? Vamos pegar ele aqui. Pronto, olha aqui. Marca nele. Então, é uma reta que representa o eixo X. Está aqui o eixo X, a reta real. Marca os valores onde está vendo a mudança de crescimento. Que valores são esses? São os números menos 6, menos 4, menos 2, 1 e 3. Então, vamos lá. Nesse trecho aqui, a esquerda do menos 6, ela é crescente. Assim como do 1 ao 3, ela também é crescente. Já do menos 6 ao menos 4, ela é constante. Não é verdade? E também tem outro trecho constante. Qual? Entre o menos 2 e o 1. Dois trechos constantes. E, finalmente, nós temos entre menos 2 entre menos 4 e menos 2 um trecho claramente decrescente. E à direita do 3, também um trecho decrescente. Então, isso que eu acabei de fazer também poderia ser chamado de estudo do crescimento, né? Eu poderia fazer isso também algebricamente. Como é que ficaria? Eu posso dizer que se x for menor que menos 6, ou se x estiver entre 1 e 3, eu afirmo que nessas regiões a função é crescente. É o que eu fiz, pintei de vermelho, não foi, pessoal? Agora, segunda opção. Se o x tiver entre o menos 6 e o menos 4, ou se o x estiver entre o menos 2 e o 1, a função vai ser claramente constante. Que são as que eu pintei de amarelo aí. E, finalmente, tá faltando as regiões verdes, né? Se o x estiver entre menos 4 e menos 2, ou x for maior que 3, qualquer ponto maior que 3, pontos maiores que 3, eles passam a ter um comportamento que claramente decrescente. Então, pessoal, isso aqui é o estudo do crescimento. Isso aqui é o estudo do crescimento.
Aqui feito geometricamente, exatamente como eu fiz lá no estudo do sinal, né? E também esse daqui é o que eu posso dizer que seria um estudo do crescimento feito algebricamente. Pronto, pessoal. Com isso, eu acho que eu finalizo a aula falando dos pontos que eu gostaria de falar. Deixa eu, pronto, tornar a minha imagem novamente visível. Classificamos a função quanto ao crescimento e dividimos em 7 tipos: estritamente crescente, crescente, constante, decrescente, estritamente decrescente, alternada ou periódica e NDA. Demos exemplos, mostramos geometricamente, mostramos a definição algébrica. Depois demos 8 exemplos para a gente classificar o que é que ela era. E depois, nas funções NDA, que elas têm mais de um comportamento, faz sentido impedir para você analisar o crescimento, para você estudar o crescimento. E estudar o crescimento de uma função é dizer quando ela é crescente, quando ela é decrescente, quando ela é constante. Ok, pessoal? Então agradeço a atenção. A aula 14 está finalizada. A aula 15 vai vir um critério número 3 de classificação de função, que vai ser paridade. Então, até lá. Valeu, galera.